Boa tarde a todos, estamos ao vivo para todo o YouTube. Bem-vindo ao Papo.com, hoje em especial no canal da escola da qual eu trabalho, a ECIT Cristiano Cartacho. Sejam todos muito bem-vindos, para quem vai assistir ao vivo e quem vai assistir gravado também. Um papo especial. Hoje são 30 de setembro de 2021. Eu me chamo Ademir, eu sou professor e esse é o Papo.com especial ECIT Cristiano Cartacho. E eu tenho um convidado, posso dizer que é meu amigo. Ele é professor, ele trabalha na ECIT Cristiano Cartacho também. Ele é coordenador de área. Ele é professor de Química, coordenador da área de Exatas. Eu convido para um papo legal nessa tarde de quinta-feira, meu amigo pessoal, Rômulo Alves. Tudo ok aí? Tudo em paz? Tranquilidade, Rômulo. Já estamos ao vivo para todo o YouTube. Seja bem-vindo. Eu sou muito de estar... A primeira vez a oportunidade de poder falar, né, de forma de papo, entrevista, né? Estou muito ligado nisso. Mas foi um pedido, assim, um convite irrecusável de Ademir. Não podia recusar essa oportunidade. E agradecer aí quem está visualizando aí, que está presenciando esse papo. Sempre a gente tem um carisma, uma amizade sincera, um orgulho de ter Ademir como um colega de trabalho e, acima de tudo, um amigo, né? Então, eu aceitei porque é um desafio, né? Fico ansioso, é diferente do professor que está numa sala de aula. É coisa que, assim, que tem nada preparado, não tem nada feedback, pré-lista, não. Aqui na hora a gente vai poder, né, bater um papo, responder aí e falar um pouco da vida da gente, pessoal, profissional, acima de tudo, as experiências que a gente vive na vida. Extra escola, né? Obrigado pelos elogios aí, Rômulo. Meio que eu sei que você é um cara reservado. Tímido, eu acredito que não seja tanto, mas é um cara reservado, é um professor que gosta, que valoriza muito lá, mas que eu me senti confortável em chamar você para o projeto, e que bom que você aceitou. E hoje a gente pode bater um papo mais educacional, se você quiser, ou extra sala, porque eu acho, Rômulo, que a grande fantasia de muito aluno é conhecer o professor fora da sala de aula. O que é que Rômulo faz? Topa tudo aí. Né? O que é que Rômulo... Do que é que ele gosta? Qual é a música que ele curte? Então, a ideia do papo aqui é a gente poder trazer um pouquinho do professor extra sala. Então, tem uma diferença grande, até as pessoas mais próximas faz uma diferença. Existe um Rômulo professor, existe um Rômulo fora da escola, né? As pessoas já têm falado comigo, as pessoas mais próximas, né? Um dos dois lados bons, né? Não tem nada de lado ruim, carrasco, não. São ambientes diferentes que eu consigo separar e viver bem os dois mundos. Entendeu? Então, pode começar aí. Pode botar para sofrer aí. Falar de música, eu sei que, olha, o ambiente de estúdio, eu sei que te agrada. Eu sei que te atrai. Eu não sei se à frente de um microfone ou na parte de aparelhagem, eu sei que é um negócio que te atrai. A música na tua vida, qual foi aquela música, aquela que marcou assim, aquela do comecinho, da infância, aquela música que marcou e você disse, rapaz, esse negócio de música é bom. Como foi que a música começou?
para ser bastante nostálgico, não é? Sim, queremos isso. Em meados de Bora. 81, quando eu tinha acho que 3 anos de idade, 4, e na minha casa colocava música erudita, né? Música de Beethoven, essas coisas e tal. Eu ficava alucinado de ouvir aquela coisa, bem, me sentia assim uma coisa muito motivadora. Mas a música, o pontapé inicial de gostar da música foi Michelle, dos Beatles. Oh. Foi uma música bem cadenciada que acho que começou tudo um equilíbrio de entender o que é mundo e foi uma música aí, ponto inicial de tudo isso. Michelle, que é uma música muito... Ela foi muito regravada, né? A Michelle foi muito regravada. E é o nome da minha irmã, né? Uma das minhas irmãs é Michelle. Caramba, tem quantos... São quantos, Rômulo, na tua... Somos 4 aventureiros no mundo, 3 por parte da minha mãe, mais uma também por parte de pai, a mais nova, inteligente e extrema, né? Espero que vai contemplar um sonho do meu pai, né? O sonho do meu pai era que tivesse algum médico na família. E aí, eu creio que, não só para o meu pai, mas para a gente que somos irmãos, também vai ser muito orgulho de ter uma pessoa dedicada ao estudo, assim, que a gente sempre, meu pai sempre ligado à educação como professor, né? E a gente tem muito orgulho de estar vivendo a educação e esse legado que deixa, né? A mais nova, Júlia, e vai ser um grande orgulho para a gente, principalmente meu pai, já no outro plano. Seu pai que é uma referência para ti, né, Rômulo? Foi um homem muito, muito presente na tua vida, até onde eu sei. Eu digo assim, né? Eu tive um pai, mas acima de tudo eu tive um amigo, entendeu? Então, uma coisa que a gente... Quando eu falo assim nele, é uma coisa assim que eu já vivo em outro mundo, já vou em outra dimensão. Quando eu falo do meu pai, também da minha mãe. Como eu tenho a minha mãe ainda viva, quando eu começo a pensar no meu pai, eu já entro em outra dimensão. Eu saio do plano terreno, já entro numa dimensão bem diferente, numa concentração assim, que é onde eu posso sentir a energia do meu pai presente ainda hoje. Está sem áudio. Desculpa, é mania do Meet. Volta e meia a gente... No caso aí, Rômulo, eu pude entender, não sei se é metaforicamente ou quando você fala em outra dimensão, no campo astral. Você tem alguma ligação? Você acredita? Não, mais uma questão espiritual, porque a vida, eu acredito que existe outra dimensão, um outro plano, outra forma de energia, outra forma da gente viver além da Terra. Não sei para onde é, não sei se após vida aqui, a minha vida, se eu vou encontrar as pessoas que eu convivi, o que vão depois, se eu vou encontrar ainda, porque eu não tenho medo, sim, da morte, daquela coisa, do funeral, que eu vou morrer. O maior medo da morte é não ver mais as pessoas que eu vivenciei toda a vida na Terra, né? As pessoas que a gente convive, assim. A morte, para mim, eu tenho medo da morte disso. Não tem uma questão de, se eu vou morrer por isso, por aquilo. Não. O maior medo da morte é que não encontrar as pessoas que a gente, de toda a trajetória, o caminho e as experiências vividas, né? Na nossa vida. Então, eu acredito... Eu sou católico, né? Eu respeito todas as religiões, mas eu tenho preferência católica porque eu acho que é mais lógica dentro do meu pensamento de vida e experiências já vividas há muito tempo. Claro, a religião é algo, é uma opinião, é um pensamento, é um ponto de vista. E o lance da morte, que eu acho, é a coisa do ter fim. Poxa, eu tinha tanta coisa para fazer ainda, né?
Então, assim, é muita questão de, poxa, eu acho que eu poderia viver mais 200 anos e conseguir mais coisas. Então, eu acho que o grande lance da morte é isso daí. A questão do medo de deixar, de parar, né? E Exatamente. no que você me disse aí, a questão de você ir para um local escuro, não ter mais consciência, a gente não sabe, né, o que é que vai acontecer do outro lado. Exatamente. Mas a religião, ela muitas vezes ela traz, não só a católica, qualquer um, imagine, ela traz de uma certa forma algumas respostas, né? Porque a base de tudo é uma religião, principalmente a gente tem um livro sagrado, a base de a Bíblia Sagrada, outras religiões têm outros livros, né, como base, fundamento, né, da espiritualidade, mas tudo que foi levado em consideração a Deus, com honestidade, né, sem falcatrua, sem enganar o povo, é válido. Entendeu? Então, tudo é válido. Eu tive um papo muito cabeça aqui no canal, no papo.com oficial, tá? A gente tá usando aqui a plataforma da eCity, mas quem puder se inscrever lá no meu canal para me dar uma ajuda no engajamento, Rômulo já é inscrito, e o pessoal que está assistindo aí, tem um pessoal online aí, poder ajudar, manda lá. Lá no canal tem um papo com Diego Graciliano, e eu fiquei feliz e até surpreso com o conteúdo que ele tem ali, bíblico, né? Ponto de vista bíblico. A gente trocou uma ideia sobre a questão já que a gente está falando da morte. O que é que tu acha, Rômulo, sobre o cara ser muito mal durante a vida? Ele foi muito mal, só fez coisa errada. Tipo assim, 30 anos, 30, 40 anos. O que é que tu acha? Ele sendo condenado, ele ficará no fogo eterno, ou seja, ele vai pagar o resto da vida por aqueles 30 anos de vida, ou tu acha que... O que é que tu acha sobre isso daí? A questão do julgamento, a gente tem que separar o julgamento dos homens e o julgamento de Deus. O julgamento de Deus, só ele consegue, né, fazer isso. A gente não tem nenhuma tabela, nenhuma lista de como acontece isso. O julgamento dos homens, a gente sabe que são leis de convivência criadas pelos homens. Agora, essa questão de condenação, se levar na consideração da espiritualidade, eu vejo que as pessoas, elas têm oportunidade na vida da gente, a gente tem oportunidade para tudo. A gente tem oportunidade para acertar, oportunidade para errar. E acredito que as pessoas podem mudar para melhor ou mudar para pior. E, ou cedo ou mais tarde, quando isso a gente sente de coração, não precisa que as pessoas citam que a gente mudou, mas a gente ser sincero com a gente mesmo, que a gente mudou, isso já é uma salvação. Onde você vai caminhar para o caminho do bem. Essa condenação, eu acho que eu digo sempre que sempre a perfeição é de Deus. A gente nunca são 100% eficiente, nem como professor, nem toda pessoa no mundo não é 100% eficiente. Então, essa questão aí de julgamento de 30 anos, que isso aqui e tal, é muito complexo, aonde deixo pelo julgamento dos homens, pelas leis que a gente tem que cumprir, e de Deus que sabe o que faz. Né? Deus é a mente celestial, e o julgamento que ele fizer é o julgamento justo pelo conhecimento, quem acredita numa coisa diferente. Eu acredito também, na minha cabeça, que a gente vem selecionado. Quando eu falo selecionado, a gente nasce, faz as coisas que quiser, mas tem um propósito. Eu não sei se o propósito é do bem ou do mal. Algo lá no final, a gente vai saber a resposta. Eu creio assim. Às vezes eu fico pensando, poxa, tem coisa na minha vida que acontece, eu acho que tem alguma coisa aí, pode ser que tenha um anjo da guarda que fica guiando, alguma coisa, a gente tem um caminho. Não vou dizer que o destino a gente traça, o destino essa liberdade de escolha que Deus dá a gente,
é o traço do destino, mas tem a oportunidade de a gente obter uma coisa diferente, né, e se dar bem na vida, né? Além de ter as nossas coisas para fazer, né, de tudo vai vivenciando, conquistando, mas existe algo mais que aparece que é muito além da vida terrena. Então, já aconteceu coisa na minha vida assim, eu fico imaginando. Essa coisa que aconteceu aqui não é desse mundo. É coisa que vem, chega assim de algo. Eu não vou dizer assim, às vezes eu fico pensando, poxa, eu acho que eu já tive vida passada. Porque tem coisa assim que me encaixa, poxa, eu acho que eu já vivi nessa época. Eu fico assim meio ligado com certas coisas antigas, né? Eu fico imaginando, acho que eu vivi nessa época. Porque às vezes tem coisa tão a modernidade de hoje, nessa essa coisa que a gente hoje audiovisual, tantas coisas tecnológicas que facilitam a gente, o transporte, locomoção, tudo isso. Mas aí eu fico pensando ainda de coisas lá antigas que não tinha hoje, que também eram coisas prazerosas. Eu sinto, às vezes, aquela coisa assim de, poxa, eu conseguia viver também naquele mundo antigo, mesmo com tanto artefatos tecnológicos, facilidade, medicina avançada, a gente está aqui falando via computador, mas eu, se pudesse Deus dizer assim, você quer voltar lá no tempo antigo, não tem nenhum problema de adaptar ao tempo da pedra. Você fala vida passada no... É aquele lance do déjà vu, é? Ou... É aquela viagem quando a gente está sozinho e começa a refletir da vida, e a gente fica imaginando que, puxa, naquela época lá, tal, eu acho que dá uma sensação às vezes estranha, né? Porque eu acho que eu vivi essa época, coisa assim nostálgica, né? Se identifica, né? A gente se identifica, então eu gosto da nostalgia, não como sofrimento, né? Trazer melancolia, a coisa do passado hoje não acontece mais, não é isso. É aquela coisa que a gente vê assim que é bacana e a gente aprende cada vez mais viver numa simplicidade e derrubar os obstáculos que hoje um mundo tão moderno, um mundo tão complicado, principalmente de convivência humana, sustentabilidade e meio ambiente, né, que a gente vê aí muitas coisas, a gente fica muito desapontado que a gente podia estar numa época de 2021, quando volta lá atrás nos anos 80, os anos 2000, tinha tênis 2000, a maior perspectiva de uma geração antiga, como seria o ano 2000, os carros voadores, aquelas coisas, a gente lendo a mente das outras pessoas com equipamento, a noção de tudo isso, que a perspectiva, e aí a gente está em 2021, a gente não conseguiu evoluir, a humanidade não conseguiu evoluir, né, em relação à vida terrena, né? Eu acho, Rômulo, não querendo ser pessimista, eu acho que a gente não deu muitos passos para frente, não. Isso assim, deixando um pouquinho a religião, indo para o campo da ciência. Me perdoe, você é um cara da ciência, ciências exatas, de química. Eu sou um pouco da tecnologia, mas eu ainda acho que a gente está rodando no mesmo lugar e que não houve nenhum avanço significativo. O que a gente acha, o que eles colocam para nós, são resoluções de problemas que, de uma certa forma, eles mesmos que colocaram o problema. Por exemplo, no campo da medicina, tu acha que houve alguma evolução? E se houve, na sua opinião, qual? No campo da medicina, a gente não é puxando toda a vertente para a área da ciência que eu tenho minha formação, mesmo que eu fosse um gari, todo respeito às profissões, eu digo assim, com aquelas pessoas que não têm a oportunidade de chegar a um campo educacional, né, as dificuldades de desigualdade social, as oportunidades, eu podia ser também um cantor, um artista também, que qualquer outra profissão, né, um vendedor, qualquer que seja, que não está ligado a muita educação, mesmo que eu fosse qualquer outra profissão, a medicina ela avançou graças à curiosidade de descobrir, não é, equipamentos que hoje, que muitas doenças, tempos atrás, até uma gripe matava as pessoas, que não tinha vacina apropriada para isso. E hoje eu vejo que há muita coisa
de longevidade da vida, né, que a medicina ela contribuiu muito nos equipamentos de detecção de doenças através da imagem, né, que é um avanço muito grande, um equipamento que trabalha exames a nível de imagem, uma imagem mais elaborada, uma imagem que consegue visualizar, né, alguma coisa, alguma doença, do tempo também da questão dos medicamentos. Então, a gente hoje, o grande problema da humanidade hoje, quando fala medicina, é que a gente está comendo muito mal. E isso complica o avanço de certas coisas que não chega a tempo porque a gente está comendo errado. Comendo o que não deve comer, bebendo o que não deve beber e respirando o que não deve respirar. Aí a gente entra também no campo da mídia, né, Rômulo? A mídia, de uma certa forma, ela coloca muito fast food pra gente. Eu fui desse tempo também. E saí enquanto eu tive tempo. Conseguiu sair, né, Rômulo? Então, assim, hoje não tem ninguém que não vá almoçar num restaurante que não coma tomando um refrigerante. E a gente sabe que faz um mal danado você comer e ingerir líquido junto. Faz 3 anos e 7 meses que eu não consumo refrigerante e nem sinto falta. Ou seja, que você está longe do açúcar. A gente sabe que é um vilão, né? O açúcar, você pode falar melhor. Ele é um vilão. E outra coisa, Ademir, eu tenho um pensamento assim do dia a dia, né? Tem gente que assim tem assim, vamos aproveitar hoje que amanhã não sei se eu estarei vivo. Eu penso que quero viver 200, 300. Eu sei que a idade média da gente não chega a tudo isso, mas eu sempre penso assim em viver mais enquanto eu puder. E eu tenho que fazer a minha parte disso, né? Cuidar de mim, tanto mental, né? Físico, convivência, a questão de alimentação, tudo isso, porque ainda eu vejo que há tempo das pessoas conseguir prolongar a vida, evitar muitas doenças. Então, diante de todo um pensamento que eu tenho, então eu vejo que eu penso assim, quero viver 200 anos, quero viver 300, mas sabendo da lógica da vida. Então, eu sempre procuro me cuidar ao máximo, mudar certas situações, porque quando a gente chega à fase de adolescência, né, a gente tem a liberdade de querer tudo, né? A gente quer comer tudo, pode tudo, né? A gente fica com aquela birra que se não der, fica com raiva e tal. Aí chega a fase adulta que a gente tem que trabalhar, obrigatório trabalhar para pagar as contas, né? E começa também não ter hábitos saudáveis. Aí quando começa a aparecer as doenças lá nos 30, aí o médico diz, tem que mudar isso, senão quando você chegar lá nos 50, você já está em outro plano. E então eu tenho muito ouvido conselhos, né, de pessoas especialistas, e faz com que eu consiga, né, superar e não consumir mais tipos de coisas que fazem mal para a minha vida. Então eu penso dessa maneira que a gente tem que gostar, tem que se amar. É como a música do Ultraje. Eu me amo e não consigo viver sem mim. Então, se você não tiver de bem equilíbrio, você vai ter dificuldade de conviver com outras pessoas, conviver com a natureza, conviver com os animais, conviver com o ar que a gente respira. Então, isso é fácil? Não. Cada um tem uma maneira de pensar, cada um tem uma vida diferente, mas eu procuro, né, durante a minha fase, hoje, com 44 anos de idade, 44, mas eu tenho uma experiência vivida de tudo que eu fiz, que não faço mais, o que eu não devo, da vivência de hoje, mas assim corre na veia ainda o sangue de juventude. Ainda sou uma criança. Quando eu falo criança, eu gosto de fazer as coisas quando eu era criança, gosto de fazer as coisas quando eu era adolescente. Então, isso permanece coisas boas que eu tive experiência na vida e não impede hoje, 44 anos, claro que tem um limite de certas coisas que é diferente, mas alguns hábitos que eu tenho, né, faz com que eu me sinta feliz, equilibrado, motivado, tanto na minha vida pessoal como no trabalho. Por isso, às vezes, tem gente que diz, Rômulo, tu devia estar ensinando lá numa universidade, devia fazer doutorado, mestrado, mas assim, como eu digo,
às vezes, uma coisa na nossa cabeça, uma força tão externa, uma coisa tão de outro mundo, que eu não consigo, assim, sair da escola, diante de tantos jovens que a gente recebe todo ano, até, a gente fica até ansioso de conhecer os novos alunos. Eu acho que a gente fica mais ansioso de conhecer os alunos do que os alunos conhecer os professores. Porque a gente, assim, poxa, vai vir ensinar os alunos que a gente vai fazer, o que é que a gente vai fazer para transformar a vida desses alunos, para se tornar pessoas honestas, né? Pessoas que tenham sucesso na vida. E isso é a coisa que eu carrego muito, né? De um jovem que está lá no canto, acuado, sem perspectiva, e a gente lá consegue ver, aos poucos, ele começar a ver o sentido da vida, principalmente na vida escolar. Então, a escola, para mim, é o campo de maior experiência de vida que eu tenho, mesmo em tantas coisas pessoais que eu já vivi. A escola, para mim, hoje eu sou feliz porque sou realizado, tudo que vier é lucro para mim na vida, graças a que meu pai e minha mãe me colocaram numa escola. Desde aquela rapadurinha preta na merenda que eu ficava feliz, né? Cuscuz com coco, arroz doce, a coisa assim, que da simplicidade que eu aprendi na escola pública, lá no infantil, hoje, sempre eu digo, eu não, tanto faz arroz com ovo, eu como, essas coisas e tal. Então, a gente aprende que as coisas mais simples fazem a gente sofrer menos, sabe? Conviver com as. Quando você começa a querer ter a mente de complexidade, querer conquistar tudo uma vez, aí quando você tem uma situação, você frustra. Aí vem aí a depressão, vem o suicídio, vem os desentendimentos de relacionamento, não só amoroso, familiar, o alcoolismo e tanta coisa. Então, a simplicidade que você começa a ver lá atrás, que você viveu, faz com que você tenha uma vida mais para frente, os 40, os 50, entender que o que tem na Terra, a gente só usufrui, a gente não é dono de nada, a gente só faz usufruir, e tem que usufruir bem para nós e também bem para as outras pessoas. Olha quem está aqui, Rômulo, ouvindo aí o seu pensamento, a sua reflexão, Hernani Moreira. Ele já deu uma boa tarde. Júlia, minha irmã. Já deu uma boa tarde também. Lucas Vinícius está por aqui também. Lucas Vinícius também. Harley. Opa, mandou um opa aqui para nós. Eu tenho muito orgulho, Ademir, de ser professor do ensino médio. Já fui professor do ensino fundamental. E o ensino médio eu tenho muito orgulho porque é uma diversidade aonde que a gente transmite a nossa experiência, o nosso conhecimento, mas a gente também aprende, né, com eles, o que eles trazem para a aula da gente, o pensamento deles. A gente também tenta melhorar também a parte deles, poder melhorar como pessoa, melhorar como estudante. Mas o ensino médio, o ambiente escolar, ele é fascinante, né? A gente conviver com uma galerinha que às vezes, né, que a gente que tem assim uma perspectiva de melhorar na vida, outros não trabalham disciplinado, mas a gente chega lá, bora menino, vamos sair dessa, senão você vai se dar mal. E o ensino médio me dá prazer o ensino médio. Eu não vejo nem daqui para frente eu estar longe na parte de escola do ensino médio. Eu aprendi muito, Rômulo. Eu sou mais novo que você no sentido do trabalho. E assim, eu aprendi bastante no ensino médio público, na escola técnica pública. E um pouco do que você falou, dessa ansiedade, eu também sinto, é algo muito bom, é gratificante. Eu acho que, se me deixarem, eu quero ficar aí no ensino médio por mais alguns anos aí. Eu não pretendo... Eu acho que a gente ir para um doutorado em uma faculdade é o Peter Pan, que vai ficar adulto, e a gente não quer ficar adulto. Eu não quero ficar adulto, eu quero permanecer assim, lidando com jovem. Eu também me sinto jovem também. Então, eu tô junto aí nessa. E a gente descobre cada talento. Às vezes a gente tá lá dando aula de química, de repente um evento, alguma coisa, aparece um aluno lá com uma parte talentosa. Isso nos orgulha também, porque faz parte da educação. Tem a educação escolar e também tem a educação cultural, a educação do trabalho, tudo isso. E unir esse talento com a educação escolar engrandece mais, né,
a possibilidade, né, de conclusão do projeto de vida bem bacana. Então, o ensino médio é uma experiência que, no tempo de hoje, assim, quando fala de uma escola, de um modelo de escola que propõe uma formação integral do aluno, mas também tempo integral, mais esticado do que uma escola regular, é uma experiência muito incrível mesmo, porque a escola, essa formação não só de currículo, mas a vivência, né? A vivência escolar. A gente vê, hoje, a gente convive com os alunos e daqui a 5, 10 anos a gente vê eles, né, em outro patamar, muito, muito além das conquistas, mais felizes dentro do coração. A presença também aí dos residentes, que é uma parceria, tenho muito orgulho desse povo aí e outros residentes que já passaram. Cara, eu gosto de aprender. Eu gosto muito de aprender. Cada coisa que eu aprendo assim, eu fico fascinado, porque é uma coisa assim que me motiva cada vez mais de transmitir coisas boas para as pessoas. Rômulo, explica para nós aí o que são, qual é a participação dos residentes na tua disciplina. Explica para a gente o projeto aí. Residência Pedagógica é um subprojeto, né, custeada e gerenciada pela CAPES, e dá oportunidade a esse projeto de alunos graduando em Química ou outros cursos, né, se inscreverem, fazer o processo de seleção e ter a oportunidade durante 1 ano, 1 ano e meio ou 1 ano de viver as experiências como docente na escola. Ou seja, é diferente do estágio, que é um estágio que passa 1 semana, 2 semanas. Já o residente, ele vai viver a experiência realmente um tempo maior. Então, ele vai adquirir, né, conhecimento do planejamento do professor, vai adquirir conhecimento de estar dando aula, a vivência também escolar, a convivência com alunos. Então, toda essa vivência que a gente vive hoje como professor no dia a dia, eles também têm a oportunidade de planejar a aula. Então, é uma experiência, um projeto muito bom, que aí a educação, as escolas já recebem um profissional melhor preparado, um profissional que já conhece uma realidade, onde ele vai escolher se ele vai para a escola do ensino médio, ensinar lá, ele já tem uma bagagem muito boa. E quem ganha isso? É a educação escolar. Então, é uma parceria desde 2019, e hoje muitas metodologias, muitas boas práticas e melhoria na aprendizagem. Eu aprendo muito com essa parceria, juntamente com a coordenadora, que é a coordenadora professora Albaneire, da UFCG. A gente tem um trabalho muito alinhado e com muito zelo da qualidade. A gente tem uma quantidade, mas a gente preocupa com a qualidade, tanto da formação dos residentes, que essa qualidade também seja levada à escola. Então, a escola também ela tem essa abertura, né, justamente a gestão, e dá essa liberdade de trabalhar isso, e essa liberdade, quando eu falo liberdade, carta branca, de ter essa parceria, os residentes, né, eles são um parceiro muito forte. Cara, eu aprendi muito, tem muita coisa que eu coloco em prática, são com eles, até o modo de falar de alguns, da aula. Poxa, achei interessante aquele residente ali dando aula, a maneira que ele se expressa. Posso trabalhar isso também como professor, né? As ferramentas que eles utilizam também, que eles têm disciplinas que na minha época não tinha, disciplinas que também ajudam a montar estratégias de aula. Então, é uma coisa que não só em Química, mas a residência também de língua portuguesa também e nas escolas, então é uma parceria muito grande e muito valiosa, né? Que cada vez mais o governo, qualquer que seja, tem que investir nisso, porque a gente receber profissionais bem preparados. Sangue novo, né, Rômulo? Quando você tem uma parceria como essa daí dos residentes, a gente traz não só matérias novas, como você comentou, mas também vivências e pontos de vista. Outra coisa, Ademir, e é muito gratificante quando você recebe pessoas, vamos dizer assim, alunos, professores, residentes, chegar junto para você. Eu quero aprender. Isso dá um impulso. Cara, o cara quer aprender comigo. Vamos aprender junto, vamos chegar lá, vamos correr. Porque não existe ninguém melhor do que ninguém. É você ter um direcionamento do que você quer na vida. Você seguir uma linha
de que você quer chegar lá. E isso você pode trabalhar junto. Então, dentro de um projeto de parceria, o nosso objetivo é a qualidade da aprendizagem. O foco é que o aluno aprenda para a vida, aprenda para a formação acadêmica e também, né, dos desafios que o mundo propõe, né, do dia a dia, que às vezes uma coisa de informática, uma coisa de contabilidade, uma coisa de história, uma coisa de qualquer disciplina, sempre vai lembrar, poxa, isso aqui vai dar para mim. Eu lembrei e vi lá na escola, poxa, eu vou usar aqui no dia a dia. Então, quando a gente tem pessoas que querem aprender, cara, é a melhor parceria que você tem na vida. Vamos caminhar junto para a gente ganhar junto. E o que fazer com aquele aluno ali, aquele estudante um pouquinho mais teimoso, ou que veio de uma estrutura familiar não muito vantajosa, muitas vezes ele é oprimido. E o que é que Rômulo, por exemplo, faria ou faz para tentar chamar a atenção desse... Uma pergunta como curiosidade aqui. Se a gente... Eu acredito... Cada um tem uma maneira de lidar com pessoas de várias formas de pensamento e comportamento, né? Eu acredito primeiro na conversa. Uma conversa franca, olho a olho, mas que também eu tenha argumentos, né, para que a pessoa ela possa ter um entendimento. Primeiro, quando você tem a conversa, a pessoa tem um entendimento, e desse entendimento ela consegue colocar em prática na vida, aí lá na frente ela vai ter o quê? O convencimento. Ela se convenceu que todo o entendimento que a pessoa teve diante dos meus argumentos, das minhas convicções, para que ele possa tornar uma pessoa melhor em qualquer âmbito da vida, então é o primeiro momento que a gente tem. Mas é importante a gente ter a parceria. E nada melhor que a parceria que chama-se família. Claro que a diversidade de famílias, tem uma família que consegue viver bem, economicamente, socialmente, tem famílias que vivem situações precárias, que não tem tempo de nem conversar e dizer um bom dia. Isso a gente sabe das realidades vividas do Brasil há muito tempo, das desigualdades, não só sociais e econômicas, das desigualdades emocionais. A gente tem uma realidade de desigualdades emocionais. Então, o aluno que está dando trabalho, a gente conversa, procura mostrar o caminho, usa também uma terapia psicológica, dele entender, né, o que é que ele tem na vida hoje, né, o que é que ele tem de bom na vida hoje, que ele possa, né, valorizar disso e ver que nem tudo está perdido, ele tem uma oportunidade de mudar. Porque se a gente botar uma coisa na cabeça, existe uma lógica, ou existe o certo ou o errado. Tem gente que gosta de optar pelo certo. Tem gente que sofre ser certo demais. Tem gente que gosta de optar pelo errado, que às vezes quer ter facilidade de se dar bem às custas das pessoas ou de algum meio. Mas ainda, como uma pessoa terrena, e futuramente será o que seja, eu prefiro ser uma pessoa certa, viver na convicção, né, que eu tenho uma consciência tranquila cada dia de viver bem. Não falo em riqueza, mas é você dizer assim, hoje eu dormi bem, porque eu fiz o bem, alguém eu fiz o bem também para mim. Então, aluno, assim, é uma conversa, mas não é uma conversa de um dia. Um trabalho que tem acompanhamento e também vontade de mudar, vontade de querer ser alguém na vida. E às vezes a gente tem uma conversa bacana na escola, aí chega alguém lá fora, muda tudo, bota tudo a perder. Então, a gente constrói uma coisa bacana, mas o mundo lá fora tem situações que desconstrói tudo que a gente quer construir. Que as facilidades, as coisas imediatas, né? Essa pressa, o que acontece, que as pessoas de hoje, estão vivendo, correndo com o tempo. Elas estão correndo com o tempo. A gente não deve pensar em viver correndo com o tempo. A gente deve pensar em viver com o tempo. Não é correr com o tempo. Então, quando você corre com o tempo, você vai dizer, não tenho tempo hoje para nada, não tive tempo nem de conversar, não tive tempo nem de tomar um café, não tive tempo de tomar água. Por quê? Porque você está correndo com o tempo. Você já pensa no imediatismo. E quando você pensar assim, vou viver com o tempo, qual é o tempo que eu tenho? De que forma eu vou viver com esse tempo, sem correr, sem atropelar, faz com que você possa entender. Poxa, o que é que eu estou fazendo nesse planeta?
Rômulo, aproveitando aqui a deixa, Kelvin Matos também entrou aqui, deu um boa tarde. Eduardo já tinha feito o comentário dele. Pedir ao pessoal que está assistindo aí que vai na descrição. Pode perguntar aí, cara. Pergunta aí para Rômulo, vai na descrição do vídeo também e tem um link para o canal papo.com e vou pedir para vocês se inscreverem para ajudar o projeto aí, para que a gente tenha um maior alcance. Esse negócio do tempo, Rômulo, ele tem muito a ver com organização, que é uma coisa muito, muito complicada de você fazer, tanto organização na vida quanto nos estudos. É aquele que você estava falando, eu não tenho tempo para conversar, não tenho tempo para nada. Isso acontece porque nós não tivemos, de certa forma, uma educação a ponto de você aprender a se disciplinar para que você saiba que naquele horário X, você tem tal coisa para fazer e não pode adiar por pequenas coisas. Eu só posso adiar se for algo muito importante, que não dê para fazer. Vamos falar de estudo. Então, assim, tem uma galera boa que vai assistir esse podcast depois, e para o pessoal de química, os alunos de química que vão ser meus alunos de informática também. Qual é a sua dica sobre organização do tempo, para eu ter mais tempo, tendo em vista que são 20 e tantas matérias? O que é que você pode dizer para nós? A primeira coisa que tem que estar na cabeça, se a profissão é estudante, tem que estudar. Se a minha profissão é professor, eu tenho que planejar, estudar, né? Inovar, buscar novas estratégias de ensino, né? Ver o que tem de bom para o ensino no mundo digital, da internet, né? Dentro das partes experimentais, né? As inovações além da escola, que o aluno também ele possa buscar fora da escola. Então, a primeira coisa é eu dizer, o que é que eu sou? Sou estudante. Então, se eu sou estudante, então eu tenho que pensar o seguinte, claro, eu não é obrigado a ser aluno nota 10 em todas as disciplinas. Isso acontece, tem. Né? Mas a gente tem que pensar assim, querer. Tem que querer. Qual a finalidade de eu estar na escola? Só para um ambiente presencial? Não. A gente tem que ver que a escola é um plano, né, da gente ter assim um plano B, ou plano A, ou plano C. Porque se eu voltar na minha vida, lá, tempos atrás, há 5 anos de idade, eu comecei a bater bola, minha mãe trabalhava no banco, eu queria, com 5 anos de idade, eu vou ser bancário, porque minha mãe trabalha no banco. Então, eu nasci em Osasco, eu e meu irmão nasci em Osasco, meu irmão está presente aí também. A gente nasceu na cidade de Osasco, São Paulo, e circunstância da vida, né? Meu pai, ele ficou desempregado, as oportunidades não apareceram, então um tio em João Pessoa convidou para a gente ir para João Pessoa morar lá. Então lá comecei a vivenciar o mundo infantil da criança, brincar, e aí veio, quero ser jogador de futebol. Tá? Até eu tenho uma convicção, poxa, eu tenho um talento da coisa, eu acho que eu vou tentar. Mas mesmo assim eu estudava. Por quê? Eu entendi que o estudo é uma base para tudo. Porque às vezes, se não der, eu já pensava, se não der certo isso para mim, eu estou estudando. Então, eu tive a oportunidade da vida, até ser atleta, e não deu certo. Mas eu tinha um plano B, e o estudo. E hoje o estudo, para mim, a educação é um plano A. Então, você tem que ter um planejamento, né, de organização na sua vida. Hoje tudo é mais prático. Porque tempos lá atrás, por exemplo, a minha mãe, né, para ir para a escola, eu tinha que dividir o lápis no meio com os irmãos dela, porque não tinha como ter lápis para todo. Não tinha caderno para todo mundo, tinha que destacar as folhas e distribuir para ir para a escola. Hoje, né, hoje já tem tanta facilidade de ter aqui. Antigamente, não tinha política educacional de distribuição de material didático. Hoje ele recebe livro, fardamento, caderno, né? Mochila. Até óculos, mochila, recebe tudo, todo esse material. Naquele tempo atrás não tinha isso. E meu pai saiu de um sítio para estudar em Catolé do Rocha.
e terminou a vida como doutor em geografia pela UFCG de Cajazeiras. Então, isso é uma inspiração de ver onde meu pai saiu, tentou, né, fez o que gostava, teve um objetivo, né? Então, tudo isso se torna um planejamento de querer. A semana, como a gente sempre dá as dicas nas aulas, a gente sempre traz coisa boa, né? Às vezes o mundo lá fora acaba, não, vamos... Eu respeito o gosto musical de todas as pessoas, eu respeito quem gosta de música A ou B. Não se discute gosto musical, a gente discute música ruim. E quando você começa a música, quando você falou de música, ela influencia na vida da gente? Também influencia. Né? Então, de que forma? O cara deixa se levar até pela música. Uma música que leva a bebida alcoólica, a pornografia, a certas coisas que atrapalham da vida da gente, pode também levar a isso. Incrível que pareça. E até mesmo, quando a gente fala em música, né, até numa live que teve da escola, como a gente perdeu, né, a força nordestina na música. Da música lá atrás, dos anos 80, eu sei que o mundo muda, sempre o mundo é dinâmico, né, tem que mudar mesmo, né, novas gerações, onde a música falava de luta pelo nordestino, a luta contra a seca, né, os investimentos, o nordestino trabalhador, e hoje na música nordestina é só falar de bar. Vamos beber, vou sair com 10 mulheres, vou quebrar um celular, não sei o quê. Essas músicas assim que não constroem nada na vida da gente. Pela luta, pelo bem-estar de uma região. Sou paulista só no documento, mas eu sou um nordestino de vivência e eu tenho muito orgulho do Nordeste. Esse sol quente que queima aqui, a gente aguentar firme essa quintura, sobreviver, que às vezes em outras regiões, quando o sol aparece, o povo já derrete, o mundo se acaba. E a gente aqui, o sol torrando, e a gente sustenta. Então o nordestino perdeu essa luta, essa raiz de resistência. Submetido aos caprichos de coisas que vêm lá de fora, faz com que a gente fique submetido ainda aos cabrechos, né, de oligarquias políticas, manipulados, e faz ainda a gente perder muita coisa e deixar de ganhar muita coisa e valorizar no âmbito do bem-estar social da vida. Então, a dica para o estudante é isso, é organizar os estudos e ter descanso, anotar tudo que um professor diz durante a aula. Se o professor falou lá, o gelo derrete, tal, bota lá tudo isso, porque isso vai criando um hábito de estudo e você revisar. Então, mas hoje aí a escola tem uma oportunidade de estudo orientado, né, que ajuda também nessa parte de orientação dos estudos. Então, tem várias coisas que basta querer que vai chegar lá. Pois é, Rômulo, eu acho o seguinte, se você tem 24 horas no dia, você tem que ter regra para dizer que eu vou dormir tantas horas, ou seja, eu vou começar a dormir essa hora para acordar essa. Começa a partir daí. E o restante, você vai ter que escolher o que é prioridade e o que não é prioridade. Você falou um negócio que ficou agora na minha cabeça sobre a profissão. Qual é a tua profissão? É estudante? Então tem que estudar. Não dá para eu deixar para depois, ou eu disse, não, eu tenho prova de química, mas eu vou jogar videogame aqui, depois eu estudo. E esse depois nunca chega. E as coisas vão se acumulando. Então, definam o que é prioridade. Hoje, eu tenho o meu horário de estudo. Eu defini meus horários e criei um cronograma. Então, o primeiro passo é organização. Segundo é disciplina, tem que cumprir. Se na segunda é português, é português. Eu não posso, na segunda-feira, estudar matemática. Então, organização e disciplina. Agora, Rômulo, me conta aí, que eu entendi um momento. Tu vai falar alguma coisa? Não posso falar, fica à vontade. Que eu fiquei curioso, porque tu disse que ia ser bancário. Não, vou ser bancário porque mãe é bancária. E tu chegou a fazer concurso ou chegou a trabalhar no setor? Eu fiz um seletivo aí, na época era Banco Real, hoje é Banco Santander. Eu fiz um seletivo lá para trabalhar e tirei primeiro lugar. Só que teve um cara lá de influência e botou outro cara de Souza. Né? Uma empresa privada, né?
Eu não posso exigir que eu seja contratado, eles escolhem o que eu quero. É uma oportunidade. Então, meu primeiro vestibular que eu fiz foi para farmácia, a UFPB. Fiquei 3 pontos na época e acabei entrando para educação física. Como era ligado para o esporte, eu fui para educação física como segunda opção. Passei 3 meses em João Pessoa estudando educação física. Não consegui me adaptar Não sabia. a morar sozinho. Eu gosto de esporte, tudo, educação física. Eu amo educação física, quem é professor de educação física, esporte. Mas não consegui me adaptar de tanta vivência que eu tinha em casa, família, tudo, né? E eu sou muito pegado à família, e a vivência viver só numa cidade que eu, desde morei lá 7 anos, eu com 5 anos de idade, eu andava de ônibus sozinho, João Pessoa, conhecia tudo. Se minha mãe e meu pai quisessem que eu fosse lá no centro, que João Pessoa a gente não chama centro, a gente chama cidade, vai lá na cidade. Eu pegava um ônibus, ia lá, comprava alguma coisa e volta, dentro de uma cidade grande. Isso aí era fácil no João Pessoa, só que depois eu não consegui me adaptar à vivência e eu vim embora. Disse, não, eu não estou conseguindo, estou adaptando, fiquei adoentado. E para não perder os estudos, para não perder um ano assim, eu vou fazer vestibular aqui para o FPB, que na época do campus de Cajazeiras. Vou fazer paciência, a concorrência é pequena, vou fazer. Aí vou começar a cursar e depois vou fazer vestibular novamente para voltar para João Pessoa. O maior sonho da minha vida, quando eu morava lá, eu disse, um dia eu vou estudar na UFPB. Era o maior sonho da minha vida quando eu morava lá. E acabei, nem passei 3 meses, eu estudei na UFPB. Foi uma coisa, um dos sonhos que eu realizei. Mas eu estudei, aí fiz ciências aqui, comecei a ter colegas de turma, uma amizade muito boa, isso me incentivou a estudar e continuar o curso, não querer mais outro curso. E comecei a identificar, né, vendo alguns estágios que eu fiz em escola, aí eu comecei a identificar que eu tinha jeito para coisa. Eu disse, rapaz, eu tenho um jeito para professor. Claro, às vezes a gente tem, poxa, ser professor do Brasil não ganha muito bem. E quando foi, eu terminei meu curso, quando foi em 2005, apareceu um concurso do Estado da Paraíba. Eu não tinha nenhuma experiência de dar aula de química. Eu ensinava matemática, eu comecei a ensinar matemática em 2001, lá na escola Carolino de Souza Neto. Comecei a ensinar matemática no ensino fundamental. Eu tenho uma gratidão muito grande a Divinópolis, aquela escola, né? As pessoas que trabalharam comigo lá, foi lá onde eu comecei a sentir gosto a ser professor, mesmo ensinando matemática, construí muitas amizades que tenho até hoje, não é? E eu tenho muita gratidão por ser minha base lá no Carolino de Souza Neto, em Divinópolis. E com isso, em 2005, eu fiz o concurso do Estado, a concorrência era braba, né? Tinha experiência de gente que já estava no Estado com um contrato, tudo aí. E eu disse, rapaz, eu vou fazer, vamos ver o que vai dar. E aí comecei a usar uma lógica, né? Caramba, muita gente é boa em química aí, eu terminei a faculdade e a gente só vai aprendendo a ensinar química mesmo quando a gente começa a ensinar na escola, vivenciar, planejar, estudar, organizar tudo. E tem uma galera muito pesada aí que eu tenho que derrubar. Aí eu fiquei pensando, se eles sabem muito de química, o que é que eu vou fazer? Eu vou forçar, equilibrar, né? Estudar química. Vou forçar em língua portuguesa e didática. Eu comecei a pegar os livros de didática lá na universidade, algumas pessoas me emprestavam um livro e eu estudava didática. Aí vai ficar dizendo, Paulo. E deu certo, cara. Eu ganhei a vaga acertando didática, língua portuguesa e química lá, né, na intermediária. Eu entrei no Estado, passou um tempo, 2009, eu estava almoçando, de repente apareceu Seleção do Estado, Rômulo Alves. Eu fiquei sem acreditar. Caramba, vou ser professor do Estado. Quando meu pai começou também. Preparar mala para ir para João Pessoa com uma posse. E até hoje eu fico até, olho assim para mim, eu sou professor. Poxa, que responsabilidade grande que eu tenho, né? Ser professor. Às vezes fico sem acreditar, né? O encantamento da vivência escolar de ser professor. E do Estado, como eu já tinha um contrato, minha primeira experiência de química foi no Colégio Estadual Crispi Coelho, que eu sinto muitas saudades, não é desmerecendo a escola que eu tenho atual, cada uma fase, e a saudade faz parte da vida.
Não dá para a gente deixar de lado. Muitas pessoas que hoje, né, que eu tenho contato e outras não, foi uma experiência muito grande, não com professores, mas com alunos que a gente conhece até hoje, agradece ter sido professor dessas pessoas, ter contribuído. Então, foi uma experiência de 10 anos lá, né? Diante de tantas pessoas que a gente conheceu e até hoje a gente guarda com muito carinho, né? Muita saudade, muito aprendizado com tudo isso. E aí veio o desafio da Escola Cidadã Integral da Paraíba, que foi um dos maiores desafios da minha vida como professor e como pessoa. Não é só profissional, foi um desafio da minha vida. Foi uma coisa assim que foi uma mudança, né, brusca, tanto na minha vida profissional como na vida pessoal. Até que ponto pessoal foi um desafio grande. Foi exaustivo inicialmente. Eu tive que buscar força interior de enfrentar, ter um enfrentamento eu consigo comigo mesmo, dentro do interior, que eu sou capaz, aonde eu posso chegar e se eu vou chegar. Isso foi fundamental aqui, ó. Mente. Psicológico. Uma mente que estava pesando, que estava atrapalhando até o físico. Então, tudo lá atrás, Divinópolis, estadual, que hoje é um ESI, Crispim Coelho, né? Foi muito aprendizado, foi muita reflexão, dizer assim, chegou no desafio chave da minha vida. Um modelo de escola onde muitos professores estavam muito angustiados de deparar com esse modelo de escola. Vai ser um enfrentamento, como eu vou ser um professor nessa escola. E todos os que estão assistindo o vídeo sabem como aconteceu isso, né? Eu me desafiei, será se eu vou conseguir, né, tudo isso? E hoje estou aqui, né? E foi assim, foi um desafio que eu mostrei para mim mesmo que eu sou capaz de chegar muito longe. Se eu quero chegar, chegarei. Mas aí, Rômulo, qual era o maior desafio? Porque assim, você estava, para a gente entender o que era todo essa mudança, né, que estava te preocupando. É porque você estava saindo regular para um integral, é isso? Exatamente, porque o ensino regular, ele não é assim que ele não é eficiente, mas você sai de um modelo de ensino onde você tem um horário de trabalho e um horário de estar em casa, e você vai para um modelo onde você passa o dia inteiro na escola, onde você tem que conhecer um novo. Quando eu falo um novo, até uma nova forma de ensinar, uma nova forma de estratégia para o aluno aprender, diante de todo um programa, um modelo que tem. É uma história assim. Quando a gente recebeu a notícia que o estadual ia ser uma escola cidadã, e a gente foi. Como a gente é muito bairrista, né? Aquela coisa tal. Não, a gente vai ficar no estadual, a escola cidadã, nem todo mundo vai poder ficar. Né? Então, e foi um enfrentamento. E para entrar na escola cidadã, tinha que passar por um processo seletivo. Já fiz concurso do Estado, né? E todo o direito de ingresso como professor. Além do mais, eu tinha que fazer um seletivo para poder ensinar nessa escola. Por que isso? É uma história interessante. Às vezes a gente pode falar demais, mas o que é que a vida da gente propõe? Então, quando eu não queria ensinar na escola cidadã, não tinha nenhuma pretensão, eu tive que ir lá na gerência regional, na época, para procurar uma escola. Então, essa escola não existia em Cajazeira vaga de química. E olha, lá na região também não tinha vaga de química. Muito perto, só tinha longe. Eu disse, pelo amor de Deus. Chega, caramba, 10 anos de educação, e chega uma pessoa, eu pergunto para uma pessoa assim, não tem lugar para você ensinar. Chegou, me desanimei, fiquei pensando, poxa, de tudo que eu vivi da minha vida escolar, desde lá dos 5 anos de idade, acreditando na educação,
Eu, como professor, chego no local e dizer que não tem lugar para me ensinar, e só tem vaga para me ensinar física. Se eu quisesse ensinar em Cajazeiras, eu tinha que dar aula de física. Eu fiquei pensando, caramba, velho, o povo quer que eu derrube todos os meus princípios que deve ensinar física, é o cara que está formado em física. O cara se dedicou a vida inteira, eu vou tomar o lugar de alguém que se formou em física? Jamais. Nunca. Então, aí eu fiquei, caramba, o que é que eu vou fazer agora? Aí disse, eu vou para casa, eu vou pensar, se tiver alguma escola fora aí, eu vou pensar, vou ver o que tá, porque eu não tenho pretensão de dar aula. Para dizer a verdade, eu não gosto de dar aula em outra cidade. Só que é necessário, claro, sobrevivência, mas não queria, porque eu fiz concurso para a cidade, todo direito. Então, quando eu saí no corredor, uma ex-aluna, né, lá do estadual, que trabalha, vocês trabalham lá ainda, não me lembro o nome, perdoe, ela viu eu muito triste, cabeça baixa mesmo, tipo uma derrota, sofri uma derrota assim implacável, aquela derrota assim que você, para reerguer, ela chegou para mim e disse assim, faça o seletivo, você tem capacidade, você foi meu professor, olha, eu estou aqui hoje graças porque eu terminei meus estudos e você foi meu professor. Eu confiei em você, no seu trabalho, estou aqui graças a você e os outros professores. Aí veio o sangue subindo assim, tal. Caramba, velho. A gente ouviu uma coisa dessa, disse, vou fazer, aí cheguei em casa, né, conversei também com as pessoas mais próximas. Faça, cara. Vai fazer, tenta fazer. Às vezes é difícil, mas a gente tem que tentar. Aí tudo bem, fiz a inscrição. Aí, quando eu olhei uma concorrência também de professor de química, eita, caramba. Esse concorrente de química aí também é pesado. Mais concorrente de química em escola cidadã. Aí o que acontece, né? Eu me matando de estudar. Estudei até faltando meia hora antes de fazer a prova. Saí estudando até algumas coisas lá. Terminei a prova, quebrou o ar-condicionado da sala lá da escola lá da BR, escola técnica, que fui fazer a prova lá. E todo mundo saiu com euforia, né? Poxa, a prova foi boa. E eu, caramba, não é que essa prova aqui, acho que foi até o final. A última questão estava em dúvida, eu fui lá, li, fui até o final. Enquanto não me botarem para fora daqui, eu vou ficar insistindo aqui, não vou marcar a toa para se livrar e ir embora, não. Eu acredito e vou tentar. Não saí muito motivado. Quando saiu o resultado, saí em primeiro lugar no seletivo de química. Então, a partir daí, minha mente começou a ter equilíbrio e melhorar a minha capacidade de superar e enfrentar as coisas, os desafios que vêm na frente. Então, quando você encara as coisas, encara os problemas, e querer vencer, e às vezes escutar e pedir ajuda, você dá uma injeção grande, uma injeção, um ânimo, uma motivação. E hoje eu compartilho com você e com outros colegas de trabalho, que eu aprendo muito, eu sou feliz. Sou feliz pela trajetória que eu vivi em outras escolas, sou feliz na escola que eu trabalho hoje, porque me deu a oportunidade de evoluir, querer buscar aprender, querer estudar, querer mostrar, buscar coisas novas, ser um profissional melhor, para trazer um produto melhor, né, para a nossa escola. O que é um produto melhor? Um aluno que tenha um aprendizado de qualidade. E isso é uma preocupação fundamental que eu tenho, de trazer uma coisa boa. Né? E essa angústia foi isso, o desafio hoje. Então, hoje, devido a esse momento de tempestade que eu vivi, foi fundamental. Porque aí fui buscar coisa que eu não sabia o que eu tinha dentro de mim. Eu descobri, foi no momento de tempestade, uma capacidade que eu não soube usar tempos lá atrás, de outras oportunidades, e foi nesse momento da minha vida que eu disse que foi um ponto de mudança na minha vida, que eu descobri uma capacidade que eu tinha e não sabia usar antes. E hoje eu sei usar a capacidade de superar mente, equilíbrio e corpo. E fica aí a reflexão, Rômulo, dessa história muito bonita. Boa parte dela eu não sabia, descobri hoje, aqui no papo da gente, no podcast da gente. E assim, fica a reflexão para que o acontecer, ele depende muito do querer. Então, essa história de que, eu não consigo,
eu não posso, e você também não dá ouvidos para isso, você não se dá a oportunidade de ouvir o mais velho, o mais experiente, também vai fazer com que você fique estagnado e realmente não vá para local algum. E é muito triste, porque até as pedras rolam. Então, se até as pedras se mexem, o que é que nós estamos fazendo parado? E outra coisa, Ademir, a gente sabe que cada um tem uma característica. Tem gente que, quando tem uma tempestade na vida, né, se acaba, não aguenta, né, não tem como se erguer. E eu aprendi um potencial na minha vida, uma coisa, uma característica que eu não sabia no momento de turbulência. Um momento de turbulência profissional que também me ajudou no pessoal, até na prática de esporte, qualquer coisa. Então, esse interior que estava guardado lá, eu descobri no momento de turbulência na minha vida. E hoje, né, eu tenho mais equilíbrio, tenho mais pé no chão, tenho mais saber relacionar com as pessoas, saber o que eu posso oferecer para as pessoas, um produto bacana. Quando eu falo produto, é um trabalho, ou a vivência, né? Essas coisas. Então, isso faz com que eu hoje seja um cara muito curioso, um cara que sempre está buscando coisas que estão chegando, ou coisas que lá atrás que servem para hoje ainda, para trazer dentro da minha vida profissional, como também da vida pessoal. Então, eu adquiri desses momentos, né? A gente só aprende as coisas, às vezes, quando acontecem coisas erradas. Quando eu falo coisa errada, não é que a gente faz errada. Turbulências, momentos ruins, é aí onde a gente aprende muita coisa, onde a gente extrai uma coisa, né? E aonde, hoje, para dizer a verdade, eu estou numa maturidade assim, melhor da minha vida. Hoje, 44 anos, quando eu já vivi 30, 25, né? Já tenho a cabeça feita. Hoje eu tenho uma maturidade espiritual, uma maturidade física e uma maturidade mental, que eu fico pensando assim, poxa, até que ponto eu cheguei? E quando eu digo sempre, tudo que vier na minha vida é lucro. Se eu puder aperfeiçoar, atingir um patamar, buscar algo além, vou pensar, vou planejar, vou organizar, que as coisas elas cheguem de uma forma aonde eu possa chegar para ganhar. Não é fazer só por fazer. Mas eu me sinto muito feliz sendo professor do ensino médio e ter pessoas ao meu redor que às vezes você faz um trabalho, Ademir, lá bacana, poxa, Ademir fez aquilo ali. Não é inveja, mas eu também vou fazer uma coisa bacana para trazer, juntar com a Ademir, para que os alunos sempre tenham algo mais a ganhar. Entendeu? Então eu vejo, poxa, o cara deu show lá, alguma coisa lá, então eu vou procurar alguma coisa também para trazer, não vaidade nenhuma pessoal, mas saber que eu fazendo a minha parte, um fazendo outra, cada um trazendo coisa bacana, é a escola. A escola fica, e a gente passa, e a gente tem que deixar algo interessante para que as pessoas possam lembrar. Aquilo ali não serve só para hoje, serve para a eternidade. Qual é a tua obra, né? Lembrei de Mário Sérgio Cortella. Qual é a tua obra? Muito bom. Muitos caras aí interessantes. Pessoal que está participando, se quiser fazer pergunta, a gente já está caminhando aqui para os finalmente. A gente também não pode alugar Rômulo porque ele é coordenador de área, professor. Não, mas qualquer coisa aqui pode completar 2 horas aí, não tem problema não. Ele é pai de quantos gatinhos, Rômulo? Mas tem um bocado aí, tem uns gatos aí que... Tem uns 3. Tem mais. pai. É uma coisa assim que eu não tinha nem pretensão de criar animal nenhum, nem um passarinho na gaiola. Meu Deus me livre de prender um animal em casa. Mas, por exemplo, um gato. Quando o mundo lá fora não cuida bem desse animal, eu trago para dentro de casa que eu cuido, porque eu estou contribuindo com a natureza. Porque a natureza lá fora não está dando conta de cuidar dos animais, porque o homem está estragando tudo. Quando eu falo homem na rua, maltratando os animais, jogando comidas envenenadas, maltratando, batendo, judiando. Então, eu trago a vivência da natureza na minha casa e não me arrependo, de maneira alguma, de cuidar dos bichinhos que podia estar lá fora, né, sofrendo, tudo isso. Então, no mundo hoje,
Se a humanidade, cada um de nós, não pensar assim, respeitar as pessoas, aprender a conviver com as pessoas com a diferença, sustentabilidade, né, de consumir na natureza e devolver de forma que possa também buscar de volta, e principalmente cuidar dos animais, porque é uma coisa assim que eu fico muito assim emocionado. Triste. E às vezes não tenho como ver um gatinho em certo local, trazer para casa, porque não tem como dar conta de muitos gatos, mas a gente fica assim com a pena, assim, às vezes. Tem um trabalho de Diana aí, juntamente com várias pessoas, que é um trabalho bonito, né? Um trabalho interessante de ter esse tempo da vida, né? De ter um tempo da vida de cuidar desses bichinhos. E eu fico... Tem gente que não gosta. Eu conheço pessoas que odeiam, e às vezes tem gente que critica que eu cuido disso, mas a vida, quem sabe, né? Eu tenho uma gratidão a Deus, mas mesmo assim eu também amo a natureza. E animais também faz parte da natureza. Diana, que Rômulo citou, para quem está vendo o podcast depois, é a professora que também trabalha com a gente, professora de filosofia, e que ela tem assim, ela faz um trabalho voluntário muito bonito, que é de cuidar de animais, que Rômulo citou agora, né? Então, um abraço aí para a Diana. Queremos você aqui, Diana. Com certeza. A Diana vai chegar aí, vai ser um papo bacana, porque ela tem uma experiência bacana como profissional de vida, né? E essa experiência com o mundo animal, né? Cães, gatos e outros, vai fazer que as pessoas tenham uma reflexão, né? Saia do egoísmo, achando que cuidar do animal é jogar dinheiro fora, né? Tem gente que pensa isso. Não, gente. A gente tem que pensar no mundo onde a gente vive, que a gente sempre vai precisar. A gente precisa até de uma barata. Se não existissem as baratas, a gente tinha mais doença na casa da gente. Não, Romulo. Não, eu tô chocado agora. A gente precisa das baratas. Pois eu mato tudinha. E aí, o que é que eu faço? Não, quando eu falo das baratas, não é que a gente vai criar barata dentro de casa, não. Mas no ambiente que elas podem viver, elas são essenciais no ciclo da vida. Tá, eu quero ouvir. Essa eu quero ouvir. Porque em casa, a barata, ela pode trazer, né, coisas que a gente não gosta, o cheiro, o contato, e ela, né, pode trazer doença, alguma coisa assim. Mas eu falo da barata no aspecto do ciclo da vida, do ciclo da natureza. Ela tem uma funcionalidade. Entendeu? A barata... Só que para a gente conviver com barata não é legal. Eu acho que não é bacana, mas ela tem a sua importância na natureza. Ela tem o seu ciclo. Ela combate muitas coisas aí que podem ser prejudicial ao homem. Entendeu? Só que em nossa casa, se a gente traz barata, a gente traz outras coisas ruins. Entendeu? Tá, não, eu tava brincando aqui, e justamente, o pessoal pode estar achando, porra, o cara é idiota. Mas assim, nem sempre. A questão do pet. Tem gente que assim, tem pessoas que não gostam, tipo assim, eu não tenho pet, então quer dizer que eu não tenho eu não tenho vontade de cuidar de um. Então, mas assim, não maltrate. Exatamente, é onde eu quero chegar. Se você não quer ter um pet em casa, cara, deixa o cachorrinho na rua, deixa ele lá no cantinho dele. Deixa o gatinho lá, não mexe. Se você não quer cuidar, então não mexe, cara. Deixa lá. No máximo, a gente espanta. Se você tem, sei lá, tem pessoas que têm passarinho em casa, que é um negócio também que eu não acho muito legal. Eu respeito muito quem tem. Mas você tem uma plantaçãozinha e tal, e quer evitar que o felino, que o gatinho, ele mexa na plantaçãozinha, é só fazer um líquido com a pimentinha dentro e botar no local que ele não chega nem perto. Tem várias técnicas que a gente pode usar para afastar, para repelir. Ave Maria, eu conheço pessoas, Romulo, que não vão pro céu, não. Ademir, a gente se encontra ali na Estrada do Amor, né? E um exemplo, mas em vários cantos da cidade. E principalmente a gente faz caminhada, faz uma corrida, coisa e tal. De repente, a gente vê lá que um animalzinho, um cachorro, ele está a uma distância do carro de, vamos botar assim, 200 metros. O motorista está guiando o carro, mas ele vê de longe o cachorro que vai passar. E eu vejo situações
condutor, em vez de diminuir a velocidade, para esperar o animalzinho passar, o cara vai com a velocidade que chega buzinando, querendo que o animal saia do meio para ele passar. Entendeu? Então, a ignorância, né, das pessoas, o egoísmo, né, é o exemplo que quando eu vejo um animal, eu reduzo a velocidade, porque para ele não se assustar, de repente ele bate, alguma coisa acontece, acidente. Então, os caras pegam, avança mesmo o animal, não dá uma freada. Porque o que aconteceu ontem? Ontem eu fui descer da Estrada do Amor e, de longe, um gato, eu acho que não tinha um mês de vida, agonizando no meio do asfalto. Eu desviei ainda, eu pensava que era papel, né? Quando eu olhei aquele animal agonizando, bichinho, chega assim, meu espírito assim, ele dissolveu. Eu dirigindo e caí numa tristeza profunda. Quando eu falo profunda, puxa, um animalzinho ali. Por que já situação? Por que isso? Quando eu passei da ponte, Ademir, eu de longe vi aquele montinho preto no meio do asfalto. Não tem aquela entrada que vai sair lá na OAB? Sim. À esquerda? Eu ia ali no meu veículo, eu vi aquele montinho preto mexendo, de longe. Um gatinho. Parei o carro, liguei o pisca-alerta, parei no meio da rua para tirar o bichinho lá e botar lá num terreno bem longe do asfalto e lá da vida ele seguir, né, o ciclo de vivência dele, né? Então, eu vi um animalzinho, um gatinho agonizando no asfalto, alguém bateu e não viu direito, pode ter acontecido sem querer alguma coisa. Mas a alta velocidade também, ela compromete também em certos locais urbanos e acontecer esses acidentes. Então, eu fico assim muito angustiado quando eu vejo um animal quando é tratado, a gente vê reportagem disso, das pessoas. Não é obrigado você gostar de animais, mas você maltratar seres que não tem a oportunidade que a gente tem de ir a uma escola, de trabalhar, uma banho de piscina, ir à praia, ter um veículo, ir a Paris, né? Comer temaki, comer churrasco, beber cerveja, tudo que o ser humano tem da sua racionalidade, e pegar um ser que tem uma racionalidade diferente da nossa, um instinto para viver numa situação totalmente da gente, que a gente teve que se adaptar à mudança e à dinâmica de gerações e do tempo, o cara simplesmente, né, maltrata os animais. Então é isso. Muito bem, Rômulo. Quero agradecer demais o convite. A gente foi um papo bom. Se a gente fosse bom, conversar aqui, eu acho que dava para ir até virar a noite aí, porque a gente, quando está na escola, né, presencial, a gente se encontra, a gente bate papo assim, quando ele vai olhar no relógio. Eita, já faz 3 horas que a gente está batendo papo aqui, então é uma coisa assim que a gente tem essa reciprocidade né, dentro dessa conversa, em todos os âmbitos que a gente de vivência e confiança. Então, exatamente, é uma oportunidade, né, de pessoas que não têm convivência com a gente tem um ponto de vista, claro, que não é obrigado a concordar o que eu penso, o que eu digo, não é isso, ninguém, né, é obrigado a concordar, mas sofram menos, valorize a vida, né, busca o equilíbrio mental, coragem de enfrentar as dificuldades, não é fácil. Eu agradeço a Deus a vida que eu tenho, né, a gratidão a Deus, a meus pais, que, mais uma vez, me botaram numa escola. Lembrar, agradecer meus professores que eu tive na vida, sempre lembrando dos ensinamentos, das pessoas que eu convivi, meus amigos de infância, né, as pessoas de escola, da escola atual, de escolas lá, tempos atrás, do estadual, do Carolino Souza Neto, meus irmãos, né, minha esposa, sogro, genro, primo, todo mundo. Claro que na vida, quando a gente cresce, quando a gente é mais jovem, a gente tem a convivência. Quando a gente torna adulto, a gente tem que seguir a vida da gente, nosso trabalho, e fica muito distante de parentes, né, de pessoas que a gente convivia anteriormente, pelo tempo, pelo trabalho. E eu gosto muito da minha casa, o lugar que eu me sinto bem, né? Gosto de sair, gosto de viajar na medida que puder, fazer as coisas com o pé no chão, com a coisa que, assim, esse é o lugar para mim ir, entendeu? Em tempo de pandemia foi um ensinamento que na vida a gente tem limites.
A pandemia me ensinou que na vida a gente tem que ter limites para muita coisa e aprender a conviver com certas coisas que o mundo nos propõe. E aí vem do equilíbrio mental de tudo isso, e a gente vê que uma das coisas pior da pandemia, né, além da morte de muita gente, é a fome, né, o desemprego de muita gente perder o emprego e ter uma criança em casa não tem nada para comer. Então, pandemia ela ensina muita coisa da gente que tem algo na vida. A gente tem um cafezinho de manhã, uma bolachinha, tem uma roupinha bacana, tem um celularzinho, notebook, ter gratidão, porque muita gente queria estar na vida que eu tenho hoje, que muita gente tem, né? Então, a gente sempre diz aos alunos, agradeça, né, que tem uma roupinha lavada, tem um caderninho, tem um celularzinho para dar uma olhada nas redes sociais, né? Tem uma roupinha bacana, tem uma internet em casa. Então, são várias coisas, uma caixinha de som, né, para ouvir a música, tem um óculos para poder, né, ver melhor. Então, são várias situações que a gente tem que agradecer na vida e ver que no outro existe um mundo diferente de algumas pessoas, diferente da minha, que são o mundo dos miseráveis. Então, é isso que a gente vê e sofre menos, porque a gente sabe que o mínimo que a gente puder viver de simplicidade faz com que a gente sofra menos. Que maravilhosa reflexão, viu, Rômulo? Somos matéria, energia e vibração, então vamos agradecer mais, pedir menos, ser mais positivistas do ponto de vista individual e coletivo. Esse foi o Papo.com. Muito obrigado, viu, Rômulo? Obrigado e agradecer a presença de todos, né, que eu antes não gostava, não tinha muita aversão, mas eu hoje sou um cara que adora desafios. Antes eu tinha medo de desafios, tal, qualquer que seja. E nada melhor que a gente também ter na sala de aula alunos desafiadores. Não desrespeitar professor, desafiadores e querer aprender, querer melhorar o patamar. Cara, eu quero crescer, eu quero chegar lá. Então esse é o aluno desafiador, é o protagonista da sua vida, para depois se tornar um protagonista, né, diante do mundo ao redor. Então, os desafios, eles têm que aprender a ser aceito para que você tornar uma pessoa melhor. Então, esse desafio aqui, desde que você me convidou, tempos atrás, eu fiquei imaginando, caramba, eu vou aparecer no YouTube aí, tem gente aí que eu não sei nem o que falar, porque tal, que é totalmente diferente, que está numa rede que nunca participei, mas quando eu vejo assim, poxa, eu comecei a pensar, cara, do meu lado eu tenho a Ademir. Então, eu estou muito confortável de um cara que eu tenho uma vivência de 3 anos, que a gente tem um papo bem alinhado, né? E com outros professores também, você sabe disso, né? Aí resenha, né? Às vezes eu apronto as minhas coisas, né? Eu fico ali, dou o que é errado, mas então esse lado, né? Esse lado de poder ter um momento de alegria e descontração também, que faz parte de uma convivência entre pessoas, e você fazer as pessoas também rir, né? Eu disse que eu sou muito sério. Sou sério no meu trabalho. Você estava se soltando em 2020, aí veio a pandemia, cara. Tava muito bom, o negócio estava 2020, ia ser o ano presencial, mas veio a pandemia e acabou dando uma podada e a gente perdeu o Rômulo comediante. Mas aí, Ademir, a gente tem os calouros chegando aí, né? Da minha área, a gente tem a chegada de Ivanildo, que é calouro, Marcos. Sim. A gente tem mais... Alisson também. Alisson é muito... É calouro também. Deixa eu ver mais... Alisson é muito bom, viu? Na resenha. Alisson é muito bom. Mas a gente tem que fazer o batismo inicial, né? Sim, é verdade. A gente vai, quando voltar presencial, esses caras aí vão entrar no batismo. Eles não sabem do batismo, né? Eles não sabem. Não vamos falar aqui, porque é uma cerimônia interna, não pode ser registrado. Marcelo. Sim. A gente tem essa carta magna, né? Que sim. Entra depois, tem que passar por batismo, tem que passar muita vergonha. Com a timidez, né? Mas é na brincadeira, gente. A gente fala isso só questão de a gente conhecer pessoas,
né, que a gente possa se sentir bem no trabalho. Então, um trabalho que a gente passa o dia inteiro mais na escola do que em casa, e a gente tem que saber, né, o trabalho sério, mas conviver bem na escola, também com os alunos, né? Então, Sim. alunos aí sejam desafiadores, sejam protagonistas, porque cada um faz a sua história. E cada um fazendo sua história bem feita, essa história será escrita e eternizada no livro da vida para sempre. E com essas maravilhosas palavras, essa maravilhosa reflexão que a gente encerra o Papo.com. Muito obrigado para quem assistiu, muito obrigado, Rômulo, e até uma próxima. Tchau, um abraço a todos, se cuidem e vivam bem. Valeu!